A mensagem a seguir é uma pregação da Igreja do Nazareno Nova Europa. Esteja conectado conosco pelo tablet ou smartphone e assista nossos cultos online no site inne.com.br. Ouça Nasa Rádio pelo site nasaradio.com.br e acompanhe nossas redes sociais facebook.com/INN Europa e twitter.com/INN Europa. Igreja do Nazareno Nova Europa, mudando a história de sua vida. Bom dia, meus irmãos. Que manhã gostosa quando nós chegamos na casa do Senhor para adorá-lo, para bendizê-lo, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Essa é uma manhã muito especial, não só na minha vida, mas na vida aqui dessa igreja, porque Deus está nos dando uma oportunidade ímpar de começar uma série que foi uma revelação que Deus me deu no livro de Jó, no ano de 2011. E como o pastor já comentou com vocês, eu não sei porquê, mas Deus achou graça de colocar na minha vida uma unção específica para escrever e falar sobre esse assunto de finanças do ponto de vista bíblico. Nada que eu desejasse e colocasse na minha cabeça, eu vou escrever sobre finanças, eu vou pregar sobre isso, porque na verdade eu sou um pastor evangelista. Eu amo falar de Jesus. Minha vida é falar de Jesus. Para vocês terem uma ideia, faço seminários de finanças pelo mundo afora. E às vezes em vários finais dos seminários eu faço um apelo para quem quer aceitar Jesus e quem quer voltar para Jesus. Vou contar um fato daqui a pouco para vocês, recente. E vocês podem entender um negócio desse? Você falar sobre finanças bíblicas e no final fazer um apelo e a pessoa fala, eu quero Jesus na minha vida. Ou às vezes você nem faz o apelo, a pessoa sai do lugar e vem à frente. O que você veio fazer aqui? Não veio pedir oração para a vida financeira melhorar. Eu quero esse Jesus que o Senhor prega. Então foi algo que nasceu no coração de Deus, e eu quero que você esteja atento, que esses primeiros minutos que eu vou usar aqui agora, inclusive se nem quiser estar gravando esse momento, seria até bom, se estiver gravando pode até dar um corte, só começar a gravação depois que eu começar a citar o tema e ler o texto. Mas eu preciso aproveitar essa introdução para explicar a vocês como é que vai ser essa série, porque aqui não é uma pregação, não é uma pregação do dia a dia, não é um seminário que nós vamos fazer, não. O seminário que nós fazemos são de dois dias ou um dia com 2 ministrações. É uma série de 7 ministrações. Eu quero explicar a você para você não ficar perdido, porque eu sei que há pessoas que não vieram aqui hoje de manhã e vão vir à noite, e é claro, vão perder parte do que eu vou ministrar aqui. Mas eu só vou dar uma introdução aqui, porque não vou ter tempo suficiente para fazer a primeira ministração dentro dessa série. Você está com o flyer aí nas suas mãos. Deixa eu ver se eu estou comigo aqui. E eu quero que você pegue esse flyer, por favor. Aí. Se você não recebeu, então deve ter vários aí, né, pastor? Mas olha só, eu quero chamar sua atenção para isso, porque às vezes há aqui algumas pessoas que acham que vão participar dessa palestra hoje de manhã e acabou, maravilha. São 7 ministrações, é uma série. Ou seja, você que está aqui hoje de manhã, você deve estar aqui hoje à noite. Ué, mas à noite vai ter ceia. Sim, e qual o problema se errar 2 vezes? Vai ficar 2 vezes santo. Não, sabe qual o problema que nós vamos ter? É espaço. Eu vou falar aqui para vocês, todas as igrejas que fizeram essa série, com essa aqui agora é a 6ª. Vou só dar um exemplo, lá em Nilópolis, começou numa quinta-feira a série, não foi no domingo não, começou numa quinta-feira com 700 pessoas, terminou com 2.480 pessoas numa quinta-feira. Aqui em São José dos Campos começou uma série num dia que não tinha culto na igreja, porque eu não tinha agenda. Começou numa segunda-feira a série. Começou com 800 pessoas.
terminou com quase 2.000 pessoas, com 13 graus e chuva. Segunda-feira, dia que não tinha culto na igreja. Essa série fiz lá com o pastor Zanata na quarta-feira. Começamos a igreja quando o templo ainda estava um pouco menor. Ele foi quebrando lá tudo, né? O pastor Zanata foi quebrando. E nós terminamos a série lá na quarta-feira. Foi na quarta-feira que foi. Começou no domingo, terminou na quarta-feira. Na quarta-feira a igreja estava lotada. Quarta-feira, meio de semana, que é dificuldade para o pessoal chegar. E olha, irmãos, eu podia gravar o rosto de cada pessoa lá na igreja do pastor Zanata, que foi a última igreja, e na igreja lá em São José dos Campos, eu podia gravar a fisionomia das pessoas. Por quê? Porque as pessoas, elas começaram a fazer uma avaliação. Olha só, para você ter ideia. Primeiro, o tema dessa série: destronando Mamon da minha vida financeira. Quando nós destronarmos o Mamon, através dos princípios que nós vamos ouvir aqui durante essa série, o que vai acontecer? Isso aqui, ó. Você vai ter na sua mão a chave na liberdade financeira que Deus vai lhe dar. Aqui, ó. É só a Bíblia que nós vamos estudar, viu? Bíblia, palavra de Deus. Então, mas o que é mamon? Eu já vou te adiantar. Não é mamon. Não é mamão, desculpe-me. Não é mamão. Você vai saber quem é mamon. O que ele faz? O que ele tem feito lá fora? E você vai ter uma surpresa muito grande. O que ele tem feito até no meio dos crentes, dos empresários, dos funcionários e dos que estão até desempregados, que querem trabalhar. Não é que eles estão desempregados porque estão só estudando, não. E por que não conseguem? Porque estão com a vida engessada. Olha o tema dessa série: destronando o Mamon da minha vida financeira. Primeira ministração aqui hoje, que nós vamos entrar aqui hoje de manhã, descobrindo o inimigo que atua na área financeira. Ué, tem isso na Bíblia? Sabia? Você vai descobrir. Quarta-feira agora, olha só como uma coisa chama a outra. Principais alvos de ataque na área financeira. Ou descobrindo as áreas onde esse inimigo atua. Não, mas eu sou crente, lavado pelo sangue, coberto pelo sangue, eu estou debaixo do nome do sangue do Cordeiro. Então, isso não tem nada a ver comigo. Eu lhe convidaria para ouvir na quarta-feira e ver se não tem alguma coisa que vai sobrar para você e que você não vai querer isso com você. Você vai querer jogar isso fora. Na terceira quarta-feira, reconhecendo a necessidade da libertação financeira. Quarto, colocando em prática as armas que anulam a ação deste inimigo nesta área específica. Quinto, ou quinta semana, primeiro passo para conquistar essa liberdade financeira. Sexta semana, segundo passo para conquistar a minha liberdade financeira. Uma jornalista me perguntou em São José. Ela me fez uma entrevista antes da série ser iniciada lá, e essa entrevista saiu numa revista lá na cidade. A primeira pergunta que ela me fez foi a seguinte: é possível, pastor, termos uma liberdade financeira? Essa foi a pergunta. Então é um convite para você vir, ver e sentir de perto se a Bíblia te dá essa direção ou não. E por fim, olha só que coisa maravilhosa. Nós vamos profetizar e conquistar a nossa vitória também financeira em nome de Jesus. Então, um problema que nós vamos ter, nós amém aqui é amém do desmaio. Eu ouvi do pastor falar aqui agora. Eu disse para você que na última noite nós vamos profetizar para conquistarmos a nossa vitória financeira. Não, estão desmaiando, estão acordando do desmaio ainda, né? Eu disse que nós vamos profetizar no meio do povo de Deus, e quem crê que vai chegar aqui, nós vamos profetizar que nós conquistamos de fato e de vez a nossa liberdade financeira em nome de Jesus.
Amém. O povo está de pé agora, graças a Deus. O povo ficou de pé agora, graças ao Senhor. Então, o que é que nós vamos precisar? Estou orientando vocês sobre a série. O que é que nós vamos precisar para fazer isso aqui? Já vou te adiantar, se você é um nazareno que está chegando recentemente e ainda não conhece a igreja, ou é um visitante e diz, está me cheirando teologia da prosperidade. Peça perdão para Deus. Você acabou de ceiar, querido. A igreja do Nazareno é a igreja que prega a santidade, até no dinheiro. E não venha misturar a igreja do Nazareno com os grupetos que aparecem por aí e com alguns canalhas que se levantam por aí ensinando coisas que não estão aqui na palavra de Deus e prometendo coisas que Jesus nunca prometeu. Não. Sou nazareno desde 1976. Há 37 anos servindo a Jesus Cristo como nazareno. E eu quero dizer que eu sou uma pessoa que, embora tenha uma experiência de vida com Jesus há 37 anos, mas aos 8 anos de idade foi que eu vim conhecer princípios para mudança nessa vida, com 8 anos, e eu os pratico desde 8 anos de idade. Então, o que é mais forte, o que pesa mais nessa série, primeiro, a palavra. Segundo, é meu testemunho de vida. Prego o que vivo e vivo o que prego. Então você fique descansado. A igreja do Nazareno é a igreja que prega a santidade, inclusive no dinheiro. Sabe por quê? O dono do dinheiro, você vai descobrir, se não descobrir ainda, que o dono do dinheiro é aquele que é dono de você e dono de mim, que é o Deus o eterno, o dono do ouro e da prata, e esse Deus que é santo, e que tudo que vem dele é santo, e que ele quer colocar na minha e nas suas mãos. Então, o que é que você vai precisar, se você quer levar essa série a sério? Você vai participar dessa série hoje de manhã, à noite pode estar aqui no culto, não vai estar, na quarta-feira, pode até fazer um esforço, não vem? Essa série não é para você. A série já está dizendo, é para quem está querendo levar essa série a sério. Primeira coisa que você vai fazer, olha só, você vai orar a partir de hoje, comigo, sobre essa série, dizer, Deus, eu quero que o Senhor me ache nessa série. Essa série, eu creio que o Senhor ouviu a minha oração, ouviu a oração de alguém, porque eu estou precisando disso. É incrível que eu vou lhe dizer aqui, até pessoas que estão aqui nessa igreja e que vivem uma vida, financeiramente falando, abençoada. Não falta dinheiro para você, isso não é seu problema. Eu quero lhe dizer que essa série tem a ver com você também, você vai descobrir. E você vai dizer, meu Deus, eu não achava que essa série tinha nada a ver comigo. Eu quero desafiar você. Se no final dessa série, qualquer pessoa que está aqui, até os pastores, chegar no final dessa série e falar assim, olha, tudo que eu ouvi não mudou nada e não somou nada na minha vida. Eu desafio você, porque até eu fui pego quando Deus me deu a revelação dessa série, baseada no livro de Jó, essa série toda. Eu falei, oh Deus. E a primeira pessoa que Deus pega quando ele dá um recado a um pregador é o pregador. Deus pega logo o pregador e dá nele, trabalha na vida dele em uma ou em algumas áreas, depois manda ele repartir com o povo. Então, a partir de hoje, se você não fez isso quando estava sendo anunciada essa série, você vai orar especificamente a partir de hoje, enquanto essa série estiver em atuação. Vai ser o último domingo, o encerramento, deixa-me conferir aqui, dia 27/3, você, de hoje até o dia 27, todos os dias, eu vou pedir você algo, se você vai participar dessa série, separe 7 minutos a 10 minutos por dia, e entregue a Deus essa série, a começar da minha vida, que tem uma responsabilidade enorme diante de Deus, para trazer esse recado para você, as viagens que eu vou ter que fazer, vou a Vitória e voltar. Ué, pastor, por que o senhor não fica 7 dias, irmãos, e as outras igrejas durante a semana? Eu tenho uma agenda, só para vocês terem uma ideia, há várias igrejas que já me agendaram essa série para o ano que vem, eu não tenho mais vaga na minha agenda. Então eu quero que vocês orem para essas viagens que eu vou e voltar. E ore pela sua vida e diga assim, Deus, me ache nessa série. Todos os dias separar um tempo, eu vou perguntar isso para você, aqui hoje à noite, vou perguntar na quarta que vem, quem é que está orando pela série. Segunda coisa que você vai fazer, a partir de hoje, você está recebendo
o recado hoje. Esse segundo item aqui, você só pode fazer depois, isso é, a partir de amanhã, que não tem como você fazer isso hoje. Às vezes até pode, mas desafio você fazer esse segundo ponto. Qual é? Você vai fazer um jejum específico por essa série. A oração nós temos como fazer agora, mas o jejum já não tem como. Então, por isso que eu disse que você vai fazer esse jejum, pode até fazer depois do culto. Quais os jejuns que eu vou indicar para você? Escolhe um deles. Não é o mais fácil, é aquilo que te incomoda. Você pode jejuar doce até o dia 27 de março. Vou cortar doce. Mas não faça como uma irmã fez lá em São José, não. Eu vou cortar todos os doces, menos chocolate. Gracinha, né? Então, todo tipo de doce. Se é uma coisa que você não aguenta ficar, e está com problema de como é que é aquele negócio? Bom remédio para você, 27 dias sem esse doce. Você pode jejuar se é o seu problema, televisão. Eu sou um idólatra por televisão. Pastor, não aguento ficar sem ver televisão. Na primeira coisa que eu faço, que chego em casa, eu ligo a TV. Então, esse é o seu jejum até o dia 27. Você pode escolher a internet também. Você é um idólatra pela internet. Gasta 7, 8, 10 horas por dia, não trabalhando, mas fuçando a vida dos outros. Facebook e nas redes sociais. Você pode fazer um jejum da internet. Refrigerante. Eu posso fazer qualquer coisa, menos largar a tal da Coca-Cola. Você vai comer churrasco esse mês com suco de caju. Então você vai tomar, esse é o seu problema, então você vai fazer este jejum para esse propósito. Café. Pastor, pegou pesado. Café, se eu ficar sem café, vou ficar com dor de cabeça. Você já está viciado no café e não sabe. Então Deus vai tratar você até nisso. Olha que coisa linda. Meu problema é carne vermelha. Churrasquinho. E já marquei 3 churrascos para esse mês. Então você vai cancelar esses churrascos. Você vai comer agora um franguinho, um peixinho. Não gosto. Então você vai comer só legumes que nem Daniel. Você vai fazer um jejum em favor dessa série. Está pensando que isso aqui é uma brincadeirinha? Isso é muito mais sério do que você imagina. Dá para você entender a dimensão do que é esta série. Terceira coisa que você vai fazer. Não agora, você não tem como fazer isso. E não faça isso. E não caia nessa tentação. Porque senão você vai perder o direcionamento aqui da ministração. Você recebeu esse envelope aqui, que dentro dele tem algo que eu quero que você tire agora, por favor. Não é nada para você dar oferta, não. Olha o que está escrito aí. Nome, você vai colocar seu nome, não precisa ser agora, não. Escreva abaixo seus sonhos, ou seus projetos, suas necessidades dentro dessa área. Você faz concurso, mas não é aprovado, não é convocado. É chamado, mas não era o salário que você esperava. Não consegue passar. Você tem um sonho de ter sua casa, por que não? De ter seu carro, por que não? Montar sua própria empresa, por que não? Ver sua empresa decorada. Tudo que envolve essa área. Pastor, mas então esse papel é pequeno. Isso aqui é só para você ter ideia. Você vai fazer isso em casa, exatamente. Pastor, não vai dar esse papel. Então, pegue em casa um papel que você quiser hoje à tarde. Escreva tudo o que você tem desejado. Sabe por quê? Hoje, antes de passar a palavra para o pastor, nós vamos orar e você vai mentalizar já alguns pedidos aqui, como se eles estivessem aqui dentro. Me faça um favor, não escreva nada agora. Nada. Então você vai pegar esse envelope comigo no final do culto e você vai mentalizar já alguns pedidos, porque à tarde você vai ter para escrever o que você quer, vai colocar dentro dele. E sabe aqueles 7 minutos a 10 que eu pedi para você orar todos os dias? Você vai orar com esse envelope todos os dias em casa. Está entendendo? E na quarta-feira vai trazer para a igreja, para nós termos um momento para orarmos juntos. Um orando, o fogo cai. A igreja toda orando, irmãos, é um incêndio. Amém? Então, nós vamos orar todas as quartas-feiras com os nossos pedidos. Quarto lugar,
Nós vamos começar a ver pessoas aqui incomodadas e querendo dar testemunho. Você não vai, no meio da palestra, pastor, eu quero dar um testemunho. Não, você não vai fazer isso. É possível que já na segunda-feira, na minha caixa de e-mails, ou do pastor, da igreja, tenha lá alguém dizendo, olha, Deus me visitou essa semana numa área que eu estava precisando. Você vai mandar um e-mail. Se você não sabe usar a internet, você vai escrever à mão e vai entregar ao pastor, e ele vai fazer esse testemunho chegar a mim. E eu vou citar o testemunho aqui no meio da igreja, e nós vamos pedir a essa pessoa para ficar de pé, e nós vamos aplaudir o Senhor Jesus. Isso é algo natural que flui nessa série. Coisas fantásticas, que inclusive fui compartilhar com o pastor Amadeu. Eu não sei quantos conhecem o pastor Amadeu, mas meu irmão é o pastor Nazareno que mais abre igrejas do Nazareno na América Latina. Ele está abrindo hoje, pastor Ed, 2 igrejas por mês, organizando. Já organizou 2 esse ano, janeiro, fevereiro. Não, organizou 2 em janeiro e agora vai organizar. E organizou 2 em fevereiro e agora vai organizar mais 2 em março. É o pastor que mais organiza a igreja do Nazareno na América Latina. Quando eu comecei a contar para ele só alguns testemunhos que aconteceram em Nilópolis, lá vizinho dele, ele disse, escreva um livro só com esses testemunhos. E tão impressionado que ele ficou. Então, você não vai me procurar nem depois do culto para me dar testemunho, não. O máximo que eu faço depois do culto é para estar lá na entrada, fazer uma dedicatória para um livro que você queira, que eu possa te indicar você dentro dessa área, mas testemunho não. Eu não tenho como lhe ouvir. Você vai escrever e, se você me autorizar, nós vamos falar. Então, essa será o outro item para essa série. E o último item, o que é que você vai fazer? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quando você está precisando de uma ajuda e alguém estende a mão para você, o que é que no mínimo nós devemos ser com essa pessoa? Quando alguém faz um favor para você, você costuma dizer para ela, muito obrigado? Mas você já ouviu que há pessoas que você faz para ela algo e ela não diz nem muito obrigado? Já passou por essa experiência? Sabe o que eu tenho feito com algumas pessoas? Quando eu dou para ela alguma coisa e ela não diz nem muito obrigado, eu falo assim, meu amigo, você recebeu alguma coisa? Recebi. Eu falei, como é que diz? Gente que não aprendeu a gratidão. Você é grato? Quem é grato aqui? Você é grato mesmo? O que é que eu quero dizer para você? A partir de hoje também faça e inclua dentro da sua oração algo. Diga assim, Deus, eu não quero fazer uma barganha e nem vou porque o Senhor não é alguém que merece isso. Porque o Senhor conhece meu coração. Mas eu quero que o Senhor coloque no meu coração no último dia dessa série. Mas você vai orar isso todos os dias. O que o Senhor colocar no meu coração no último dia, eu quero dar para o Senhor uma oferta de gratidão pelo que o Senhor é e pelo que o Senhor fez na minha vida nessa série. Quem vai orar para fazer isso em nome de Jesus? As mãos baixaram daquela multidão que eu disse que era agradecido. Quem é que vai orar dizendo, Deus, eu quero ser grato? Levanta a sua mão. No último dia, o que é que você vai fazer? Olha só, você já recebeu sua vitória no último dia. Você vai apresentar para Deus uma oferta de gratidão. Você percebeu que isso foi a última coisa que eu comentei? Uma oferta de gratidão por aquilo que Deus fez, mas acima de tudo, por aquilo que Deus é. Então, esses são os pontos que nós vamos usar para essa série. E esse aqui agora por minha conta, celular desligado todos os dias da série. Nem no vibracal, nada. Sabe por quê? Nós vamos estar aqui numa audiência com o Supremo Juiz. Quando você entra dentro de uma sala de audiência, quando você entra de cara, desligue seu celular. Porque se você não desligar, o juiz, se ele ia te dar aprovação, ele queima você ali na hora. Só por desrespeito. Por quê? Nós queremos ouvir a voz do Senhor. Então, vocês estão entendendo? Provavelmente nós já vamos ter problemas, com certeza, hoje à noite, porque o pastor disse que tem mais um outro grupo que vem aqui hoje à noite, que não está aqui hoje de manhã. Então nós já vamos ter problemas. E quarta-feira
vocês podem estar certos do que eu estou falando. Nós vamos ter que quarta-feira, como está aqui hoje, pela manhã. Não tenho dúvida. Sabe por quê? As pessoas, elas querem descobrir na Bíblia o que é que Deus tem para nos ensinar por trás desse assunto tão profundo chamado Destronando Mamon. Por isso eu quero convidar você agora nesse instante a guardar seu envelope lá na sua Bíblia. Nós vamos abrir agora a palavra de Deus. Eu não vou usar o tempo para isso, porque não tenho mais. Depois você chega lá na entrada, tem um local lá que foi separado lá com o meu material, e eu vou dar para você uma dica do material que você poderá usar e estar estudando durante a semana. E pastor Edmar, queria te falar uma coisa. Eu pedi a Flávia, a sua ovelha, ela vai estar pegando hoje de manhã, depois da gravação, e hoje à noite ela vai digitar todas as ministrações de hoje, de manhã, hoje à noite, vai me enviar já na terça-feira, para eu mandar já para um professor, que vai fazer uma revisão do português, e ela também vai fazer algumas anotações. A última ministração, nós vamos fazer o livro Destronando Mamon das Minhas Finanças, porque as igrejas estão me pedindo, o senhor tem esse livro? Eu disse, ainda não. E com certeza eu vou fazer a dedicatória lá à Igreja do Nazareno de Nova Europa, do reverendo Edmar, um homem bonito, mas não tão bonito quanto o pastor Ivonildo, não é? Mas eu vou dedicar lá, fique tranquilo, em nome do Senhor Jesus. Então, a igreja aqui vai ser anfitriã, não é? E eu quero pedir permissão, viu, pastor, para colocar lá essa honra. Então, e quem sabe esse livro vai ser lançado aqui em Campinas, na Igreja do Nazareno de Nova Europa. Amém? Graças a Deus. Então, por gentileza, não fique preocupado com a questão do material. É só após o culto você chegar lá, eu vou dar para você alguma indicação nessa área. De pé, por favor, nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Jó, capítulo 1. Você vai se familiarizar comigo nesse livro, nesses 2 capítulos em especial, durante essa série. Então, é bom ter Bíblia, é bom ter caneta. Se você tem aí seu iPad, você aí pode escrever, né? Então, abra, por favor, Jó, capítulo 1. Nós vamos ler alguns versículos desse texto. Escute na versão que eu tenho, na linguagem de hoje, versos de 1 ao 3, e depois nós vamos para o verso 6 até o verso 12. Diz assim: Na terra de Uz morava um homem chamado Jó. Ele era bom e honesto, temia a Deus e procurava não fazer nada que fosse errado. Jó tinha 7 filhos, 3 filhas, era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 bois e 500 jumentas. Tinha também um grande número de funcionários. Enfim, Jó era o homem mais rico de todo o Oriente. Verso 6. Chegou um dia em que os servidores celestiais, ou anjos, vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor. E no meio deles veio também Satanás. O Senhor perguntou: de onde você vem vindo? Satanás respondeu: estive dando uma volta pela terra, passeando por ela aqui e acolá. Aí o Senhor disse: você notou o meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. Satanás respondeu: será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Tu não deixas que nenhum mal aconteça a ele, a sua família e a tudo que ele tem. Abençoas tudo que Jó faz, e no país inteiro ele é o homem que tem mais cabeças de gado.
Mas se tirares tudo que é dele, verás que ele te amaldiçoará sem nenhum respeito. E para o Senhor então disse a Satanás: pois bem, faça o que quiser com tudo o que Jó tem, mas não faça nenhum mal a ele mesmo. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Quero chamar sua atenção para o primeiro versículo do capítulo 1, que diz: na terra de Uz morava um homem chamado Jó. Ele era bom e honesto, temente a Deus, e procurava não fazer nada que fosse errado. Verso 12. O Senhor disse a Satanás: pois bem, faça o que quiser com tudo o que Jó tem, mas não faça nenhum mal a ele mesmo. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Senhor Jesus, que responsabilidade nós temos diante desse texto, da tua palavra. É com muito temor e tremor que eu me curvo aos teus pés neste momento, pedindo ao Senhor que unja minha boca, unja minha mente, e que eu fale tão somente aquilo que a tua igreja necessita ouvir nesta manhã. Traz, Senhor, uma unção fresca para o nosso coração. O que nós comemos no domingo passado pela manhã, domingo à noite, na semana, já passou, Senhor. Nós queremos mais hoje do Senhor. Queremos mais graça, queremos mais banquete, queremos mais fartura ó Deus, do coração do Senhor para o nosso coração. Deus, de tudo aquilo que tentar nos impedir, incomodar e atrapalhar de ouvir a tua voz essa manhã, nós amarramos agora, pela autoridade, na autoridade do nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus de Nazaré. Faz-nos cativo a tua palavra nesta hora, Senhor, e que no iniciar dessa série, nós saímos daqui numa expectativa tal, de milagres que o Senhor fará na nossa vida, hoje pela manhã, à noite, durante a semana, até o dia 27 de março, e até a volta do Senhor Jesus. Pai, qualquer armadilha que Satanás tentou, armou, forjou, para impedir qualquer pessoa aqui de participar dessa série, nós desfazemos tudo agora, no nome de Jesus, e para a glória do Senhor Jesus, declarando a vitória do povo de Deus. Assim oramos agradecidos, hoje e sempre. Amém. E graças a Deus. Podem se assentar. Descobrindo o inimigo que atua na área financeira. Impressionante ouvir falar de uma série dentro de um livro que nós conhecemos como o livro do conforto. O livro que nos traz tanta alegria e tanta força, tanta disposição na hora em que nós estamos vivendo os piores momentos da nossa vida. Mas é exatamente dentro desse livro que Deus trouxe uma palavra para mim e para a sua vida. Sabe por quê? A palavra de Deus é nova a cada manhã, de Gênesis a Apocalipse. O que Deus tem para mim em Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, ou seja, em todo o Pentateuco, em toda a Bíblia Sagrada, Deus tem sempre uma palavra nova. E nesse livro nós vamos descobrir o inimigo que atua na vida do ser humano, seja ele crente ou não, na área financeira, dentro desse livro, que leva o nome, não é,
do próprio personagem dessa série, chamado Jó. Jó viveu na era patriarcal, mais ou menos no período de 2100 a 1800 antes de Cristo. A maioria dos eruditos acredita que essa terra de Uz, mencionado aqui, onde Jó morava, ela ficava a sudoeste da Palestina e também do Mar Morto, uma região próxima ali à Arábia, onde tinha muitas fazendas. Logo nós vamos começar a entender porque que Jó era um fazendeiro em extremo próspero. Este homem de Deus, um homem que, segundo todos os escritos que nós encontramos na palavra de Deus, é um homem que parece que foi um dos apreciados, um daqueles que parecia que era um xodó de Deus. Quando nós começamos a ler a sua biografia, no primeiro versículo do seu livro, que diz que era um homem bom, um homem honesto, um homem temente a Deus, um homem que procurava não fazer nada de errado. E quando nós estudamos o livro, nós vamos descobrir uma outra coisa, é que ele era uma pessoa de uma extrema fé em Deus, não obstante as tragédias que vieram sobre a sua vida. Na minha visão, como nazareno, para mim, uma das definições mais perfeitas de santidade de vida, nós encontramos aqui nesse livro de Jó. Um homem íntegro, reto e que se desviava do mal. Santidade prática. Um homem íntegro, reto, que se desviava do mal. Se o livro só dissesse um homem íntegro, para mim já bastava. Íntegro quer dizer reto. Íntegro quer dizer o quê? Alguém que está procurando viver uma vida correta. Alguém que está procurando não fazer aquilo que é errado. Não está dizendo que ele nunca fez nada de errado. Ele procurava não fazer nada que fosse errado. E eu quero dizer que é este tipo de crente. É este tipo de homem e de mulher que este inimigo que nós vamos conhecer, começar a conhecê-lo hoje pela manhã, é que ele está atrás. Ele não está atrás de pessoas desonestas, não. Ele não está atrás de pessoas incrédulas, não. Ele está atrás exatamente dessas pessoas que levam essas características maravilhosas: bondade, honestidade, alguém que teme, alguém que é próspero e alguém que é confiante. São esses que ele está à procura para laçá-los e fazer dessas pessoas presas, pessoas que não tenham condições de ter sua vida direcionada de uma forma livre. Neste livro, nós começamos a perceber alguma coisa que não é muito comum na Bíblia Sagrada. Acontece aqui, nesse texto que nós lemos, um diálogo entre Deus e Satanás. Eu já ouvi algumas pessoas e me perguntando, e até mesmo na série depois: pastor, eu não consigo entender isso. O texto que nós lemos diz que num dado momento na história, os anjos, eles se apresentam perante o Altíssimo, e no meio desse exército de anjos que se apresentam
diante de Deus, se mete no meio lá, quem? Satanás. E eu quero dizer para você que, incrivelmente falando, mas é exatamente no livro de Jó que aparecem essas duas citações em que os anjos aparecem diante do Senhor, mas no meio dele, Satanás. E aí você diz assim, mas como? Querido, existem algumas perguntinhas que eu tenho na minha caderneta, que eu já fiz. Quando eu chegar lá no céu, eu vou perguntar para Deus. Tem algumas coisas que eu não entendo, mas que não são suficientes, não são necessárias para a minha salvação. A minha salvação simplesmente precisa de algo: crer que eu sou um pecador, que eu preciso me arrepender dos meus pecados e que eu preciso convidar Jesus para entrar no meu coração. Se eu creio que eu sou um pecador e que eu preciso me arrepender dos meus pecados, que só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, isso basta e eu vou entrar no céu, e é isso que eu quero, e louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aquilo que não acrescenta nada à minha salvação, eu não estou preocupado com isso, mas o fato é que a Bíblia cita que anjos do Senhor chegaram à presença do Altíssimo, e no meio deles apareceu Satanás. Deus, como soberano, Deus como todo-poderoso, Ele permite nesse universo o que Ele quiser. Ou Ele tem que pedir autorização para mim e para você para fazer alguma coisa? Não, Ele faz o que Ele quer. Ele é o todo-poderoso. Quantos creem nisso aqui? Diga amém. Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Quantos creem nisso aqui? Digam graças a Deus. Mas Ele também, Ele é onipresente. Ele está aqui e Ele está em todo lugar onde está pregando a sua palavra e exaltando o seu santo e precioso nome. Quantos creem nisso? Diga, louvado seja Deus. Então Ele é onipotente, onipresente, e Ele é onisciente. Então Jó, no seu livro, está descrito aqui que aparece lá um exército de anjos. E todos aqui sabem, se não todos sabem, mas boa parte que sabe, que assim como existe uma hierarquia de anjos celestiais, existe uma hierarquia também de anjos decaídos ou de demônios. E o chefe deles é Satanás. E Satanás então tem lá todos aqueles que fazem os seus comparsas, que fazem parte da sua hierarquia, como existe também a hierarquia angelical. Deus permite, num dado momento, os anjos aparecer à sua presença, e no meio deles Deus permite também a Lúcifer, Satanás, um anjo de luz, no meio deles. E algo interessante acontece nesse momento. Antes de qualquer anjo celestial abrir a boca, ou fazer qualquer coisa, ou um ato de adoração ao Altíssimo, Deus se dirige a Satanás e tem um diálogo com ele. E olha só o que Deus pergunta para Satanás. Você tem observado meu Jó lá na terra? Meu servo Jó lá na terra? Você tem visto que gracinha de filho que eu tenho lá na terra? Você tem visto que tipo de servo, que caráter que aquele servo meu tem lá na terra? Gente, isso me chamou a atenção. E eu parei só nessa pergunta. Deus parar tudo, Deus parar o cosmos e chamar a atenção do nosso arqui-inimigo para chamar a atenção de Satanás. Como é que um homem e uma mulher de Deus deve viver? Você tem observado como é que ele anda lá na terra? Você percebeu que ele é bom? Que ele é honesto? Você percebeu que ele me teme? Ele sempre foge do mal, de fazer coisas erradas? E você percebeu como é que ele prospera? Sem fazer barganha, sem fazer sujeirada, sem ter mentira no meio dos negócios. Você tem notado isso? E você percebe como é que ele acredita em mim?
mesmo quando as circunstâncias são adversas. Que elogio, hein? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui na introdução dessa série. Será que Deus poderia, hoje, se Ele permitisse que Satanás fosse exatamente nesse lugar onde Ele demarcou, para que Satanás chegasse, existe lá um limite? Será que se Deus permitisse para que Satanás aparecesse nesse lugar demarcado, com todo o inferno, e Deus dissesse assim: você tem observado a minha filha, o meu filho, fulano, Beltrano, Ciclano, como é que ele tem andado lá na terra? Deus poderia dizer para Satanás e para os demônios que você é um bom cristão, que você é um cristão honesto, que você é uma pessoa que teme a Ele, ou seja, você foge do pecado, que nem o diabo foge da cruz. Deus poderia dizer a respeito de você: olha, meu filho prospera sem precisar se meter em safadezas, e passando por provas ou não, ele teme a mim. Deus poderia travar também esse diálogo com Satanás hoje a respeito da sua pessoa. Isso aconteceu com Jó. Não obstante, isso partiu de Deus falar para Satanás: Jó é bom, Jó é reto, Jó me teme, Jó é próspero, com honestidade, Jó confia em mim. Olha só o que o inimigo fala para Deus. Claro que ele tem mais a que temer e acreditar e ficar aos pés do Senhor. Não faz nada de mal acontece com ele. O diabo falou assim: olha, eu tenho a sensação que o Senhor fez um muro de contenção, protegendo a Jó e a sua família e todos os seus bens, que nada consegue tocar nele, nem no que pertence a ele. Ele é o queridinho do Senhor. O Senhor fica 24 horas ali, até enquanto o homem está dormindo, o Senhor cuida dele, enche a conta dele de dinheiro, a geladeira só fica sorrindo de tão cheia, a despensa farta, guarda-roupa não tem mais onde pôr roupa, as irmãs não tem mais onde pôr bolsas, sapato então tem que doar, não é fazer bazar não, irmãos. Doar, abençoar. Já está sobrando lá bastante, então começa a abençoar. A igreja não vive de bazar, ela vive de doações do coração, de ofertas generosas, vive de contribuições do dízimo. Mas então está tudo farto em casa, é claro que ele vai ser bonzinho. Quando um crente faz esse tipo de oração: Senhor, se o Senhor me prometer que eu vou ter muito dinheiro, que eu vou ter várias casas, que eu vou ter vários carros, que eu vou ter isso, que eu vou ter aquilo outro, que eu vou ter a mulher dos sonhos, que eu vou ter o marido dos sonhos, eu vou servir o Senhor fielmente. Então você nunca vai ser crente. Essa oração é muito desonesta, vergonhosa e imoral. Você tem que dizer: Senhor, eu vou te servir porque eu sei que o Senhor é um Deus poderoso. E se o Senhor é um Deus poderoso, o Senhor pode mudar a história da minha vida em todas as áreas que o Senhor quiser, como o Senhor quiser, a maneira que o Senhor quiser. Eu só vou adorar o Senhor. E olha, todos os homens e todas as mulheres que adoraram a Deus pelo que Deus é, Deus mudou a história do homem e daquela mulher, de cabeça para baixo, dos pés para cima, de todos os lados. Sabe por quê? Porque Deus tem prazer em fazer o seu filho, a sua filha prosperar, quando Ele vê que o coração é um coração quebrantado diante da presença de Deus. Então, olha só a petulância de Lúcifer. Claro que Jó, ele tinha que ser esse homem. Tem tudo.
E olha só o que ele tem. Ele só tem isso. Olha na sua Bíblia. 7 filhos. Ou seja, perfeito. 3 filhas. 7.000 ovelhas. 3.000 camelos. 1.000 bois. 500 jumentas. Um grande número de servos ou funcionários. E olha só, para fechar aqui, tudo isso aqui, só isso aqui basta. Era o homem mais rico de todo o Oriente. Não era um dos, era o homem mais rico de todo o Oriente. Ele era rico e ele era próspero. E tem gente que é próspero, mas não é rico. E tem gente que é rico e que não é próspero. Então, o diabo, ele diz, claro. Aqui, sabe o que entra aqui? Inveja. Porque Satanás é invejoso. Quando você começa a perceber dentro da igreja uma pessoa falando assim, engraçado, eu estou na igreja há tanto tempo, a coisa nunca muda na minha vida. Eu tenho uma irmãzinha ali que eu acho que não vale nada e ela só vive crescendo. Além de inveja, você tem uma língua. Síndrome de Lúcifer por aí. Aqui, ó. Deus mostrando as qualidades de um servo dele. E Satanás levanta e diz, claro. Você já viu uma propaganda? Eu não sei se é da Nivea. Uma moça lá, muito bonita, corpo inteiro. E aí, uma fala assim, puxa, que corpão. É da Nivea? Aí uma fala, claro. Fica malhando todo dia, não tem nada que fazer. Ó, dor de cotovelo. Vai ser atleta também, ué. Aí a outra, aí vem mais lá. Mas olha, ela tem também usando esse negócio no corpo 24 horas. Você vê na propaganda uma invejosa. Você tem que notar uma coisa, o que você tem de qualidade, aquela pessoa que às vezes você vê com outras qualidades, ela não tem. Ela gosta de ter às vezes a qualidade que você tem. Então o diabo vem aqui, olha aqui, onde é que vem aqui a inveja. Claro! E aí o bicho, esse inimigo que tenta desgraçar a vida financeira do homem em qualquer lugar, em qualquer planeta, em qualquer país, em qualquer cidade, em qualquer nação, em qualquer bairro, em qualquer igreja, em qualquer empresa, esse bicho diz, olha o que ele propõe para Deus. Verso 6, 7. O Senhor pergunta, de onde vem? Ele diz, eu estava perambulando pela terra, passeando por ali e por aqui. Aí o Senhor disse, meu servo, você já notou? Não há ninguém como ele. E ele no verso 9 diz, será que não é por interesse que ele te tem? Não deixa que nada de mal aconteça a ele, sua família, tudo que ele tem. Abençoa tudo que ele faz. E no país inteiro ele é o homem que mais tem animais. Agora olha onde vem o inimigo aqui. Fique atento. Aqui está a chave. Mas se tirares tudo o que é dele, verás que ele te amaldiçoará sem nenhum defeito. Preste atenção neste verbo, tirar. Se o Senhor tirar tudo o que ele tem. O diabo tem uma tríplice missão que o próprio Jesus falou. Ele veio para matar, roubar e destruir. Fale comigo, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse, eu vim para que tenha vida, e vida em abundância. Fala, eu vim para que tenha vidas, e vida em abundância. Então olha onde vem aqui o arrancar, o tirar, o extorquir. Mas se tirares tudo o que ele tem, verás que ele vai largar a igreja na mesma hora. Vai abandonar os cultos, vai negar a fé e vai dizer, esse negócio de frequentar a igreja e ser crente, isso é conversa fiada. Porque se fosse Deus, Deus não faria um negócio desse. Ele disse, toca, tira tudo que é dele. O Senhor disse, verso 12, pois bem,
Se você acha que eu não posso confiar no meu servo, Jó, e que ele está me servindo e está me adorando, é pelas coisas que eu dou para ele, então você faz o seguinte: eu permito, vai lá, pode tocar nele, faz o que você quiser, só tem uma coisa: não toque nele, na vida dele. Pode fazer o que você quiser, eu permito. Você sabia que Satanás, com toda essa desgraceira que tem feito pelo planeta já por séculos, ele não pode fazer nada se Deus não autorizar? Você sabia disso? Satanás é uma criatura. Uma criatura. Deus é o quê? Manda quem pode, obedece quem tem? Quem tem juízo aqui, diga amém. Se não tem, você vai ter, viu, irmão? Em nome de Jesus, viu? Satanás, para ele dar um espirro, ele tem que perguntar a Deus: eu estou querendo espirrar, posso dar um espirro? Se Deus fala assim: não, vai ficar 24 horas com esse espirro aí, preso, ele fica. Você fala assim: mas então Deus tem permitido Satanás fazer muita desgraça. Sim, sabe por quê? O ser humano, ele tem um coração muito difícil, e nem sempre as pessoas chegam a Deus pelo amor. A maioria chega a Deus por causa da tragédia. Eu sou um deles. Você vai ouvir meu testemunho no meio dessa série. Eu sou um deles. Era para eu estar hoje no inferno. Eu cheguei a Deus por causa da dor. E eu tenho certeza que há várias pessoas aqui que chegaram a Deus porque a desgraça, a tragédia, a dor, de alguma forma, bateu na tua porta, bateu no teu coração e você acordou. Então Deus disse para Satanás: então esse é o problema? Você acha que ele é um interesseiro então? Meu servo é um interesseiro? Vai lá, eu permito, toca, mas não toque na vida dele. Aí diz o texto: então Satanás sai da presença do Senhor e vai atrás de uma legião de demônios, que tem como chefe dessa legião em especial, e você vai entender isso mais à noite, que tem o nome de Mamon. Esse principado chamado Mamon, que coordena uma legião de demônios para uma área específica. Lúcifer sai daqui, vai atrás dele, e você vai entender isso pelo contexto do texto que nós estamos lendo e o contexto do próprio livro. Ele vem com aquela corja e tem uma autorização de Lúcifer: vai lá na casa de Jó, vai lá nas áreas onde Jó tem bens, faz isso, isso e isso, e faz uma desgraceira. Vamos parar por aqui, não temos como continuar. Nós vamos continuar hoje à noite e vamos entrar no segundo princípio, e você vai conhecer quem é esse Mamon, o que significa Mamon e o que é que ele vem fazendo por aí. Já deu para você pegar um pouquinho? Já deu para você ter uma pequena ideia do que vai ser essa série? Não brinque com ele não, ele existe, ele é real. Ele arrebentou com o Jó, mas eu só quero te dar uma palavra de conforto e de esperança, que no final da série, e esse versículo nós vamos citar todos os dias, no final do livro de Jó diz: e mudou Deus a sorte de Jó. Deus vai mudar a minha história, Deus vai mudar a sua história, Deus vai mudar a nossa história. Aqui você está diante de um principado. Esse principado, escute isso, estou fechando, é exatamente aquele que traz muitas perturbações na vida de muitos crentes, na hora quando ele vai devolver o dízimo para Deus, na hora quando ele vai fazer uma oferta para Deus. Vocês vão ficar assustados, eu tenho certeza,
Não sei se é hoje à noite que vou falar, se Deus me mandar eu vou falar, porque está dentro da série. Mas eu tenho visto pessoas endemoniadas na hora do ofertório nesse Brasil. Só uma só. Belo Horizonte agora, setembro do ano passado, entre 12 a 15 pessoas na hora do ofertório, numa igreja. Estava fazendo um seminário. 12 a 15 pessoas ficaram possessas na hora do ofertório. E essa foi a mais pavorosa que eu já vi. Mas aconteceu lá com o pastor Zanata. Uma pessoa lá ficou possessa. O diabo tirou a pessoa de dentro do culto, na abertura da série. E sabe qual foi a expressão que Satanás pôs na boca daquela pessoa? Eu vou embora. Eu não suporto esse assunto. Ele te contou isso? Eu vou embora. Eu não suporto esse assunto. Uma pessoa que estava arrebentada financeiramente e que ganha os tubos de dinheiro na abertura. Alguém se levantou, a porta fechou, só ouviu um grito. Depois um outro grito foi quando o bicho foi embora. A igreja tem que estar preparada nesses dias aqui com os intercessores, viu? Em jejum às quartas-feiras, os intercessores. Pastor Carlito, houve manifestação nessa série. Lá no sul, não foi a série, foi no seminário, no sul. Um líder ficou possesso. Tem muita coisa errada no meio do povo de Deus nessa área. É por isso que tem pessoas que lutam, parece que a mão está engessada, não consegue assinar um cheque do dízimo. Esqueceu, não consegue lembrar de separar o dízimo antes de qualquer coisa. Nunca tem uma oferta para entregar na igreja, porque acha que já faz muito entregar no dízimo. E todas as vezes que o pastor da igreja, não quer nem falar aqui da minha pessoa, porque eu sou de fora, eu vou ser um profeta de Deus, estou sendo de hoje até o dia 27 aqui, mas todas as vezes que o profeta de Deus aqui da igreja, o pastor Edmar, ou alguém chega aqui no momento do ofertório, isso te incomoda. Eu quero dizer para você uma coisa, lembra dessa frase. Satanás disse para Deus: se for tirado tudo de Jó, quando Deus quer que você devolva voluntariamente o dízimo e não a oferta, você já esperneia? Você acha que Mamon não vai manipular e dominar a sua vida? Presa fácil para ele. E se você tem uma pessoa que tem lutado, travado, você viu que hoje o pastor mudou, ele prega depois da ceia, não é isso? Como nós íamos ter essa série, e tem tudo a ver com o que nós vamos ministrar. É bom você ter muito temor agora, na hora que você for preparar seu dízimo, for preparar sua oferta. Nada de barganhar com Deus na hora de fazer seu dízimo. Eu vou dar ao Senhor isso porque o Senhor vai me dar isso. Nada de barganhar com Deus, não. Mas temor à palavra do Senhor. Eu estava pensando eu não planejei entregar dízimo do mês de fevereiro, porque eu tive muitos gastos. Deus não tem nada a ver com isso, se você não fez planejamento. O dízimo é dele. E se você tinha feito um plano de fazer para Deus uma oferta no mês de fevereiro e mudou de ideia, não vou fazer, não faça isso. Quem tira, quem bloqueia, quem amarra, quem impede alguém de dar, esse alguém não é Deus. Não são os anjos celestiais. É Satanás com Mamon e toda a sua corja. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos colocar de pé todos. Deixa a sua Bíblia aí no banco. Se você pode ficar de pé, se você não pode, Deus te entende. Mas fique ligado, nós vamos orar. A minha oração nessa hora é para que Deus possa nos desengessar, nos tornar totalmente livres para adorá-lo em
todas as áreas da nossa vida. Livres, nada de preso, nada de viver prisão. E ter alegria, um sorriso para poder dar para Deus com alegria, porque Deus ama quem dá com, não é dar com tristeza. Nós vamos orar, mas eu quero também que você tenha aquele envelope, e você vai mentalizar comigo aqueles sonhos. Você vai pegar o envelope, senhor. Arranja o envelope aí. Eu sei que não deu tempo, obrigado, pastor, para você escrever, e não era para escrever também enquanto eu estava pregando. Você vai fazer isso em casa. Mas aqueles pedidos que você já tem, eu acho que o primeiro você já pode colocar: Deus, eu quero ser uma pessoa totalmente desembaraçada para ser fiel e para dar. Deve partir por aí. E para Deus atuar nisso, sabe o que você tem que fazer? Porque dentro desse envelope, antes de qualquer coisa, é seu coração. Deus não faz nada na minha, na sua vida, se o coração não tiver totalmente na mão dele. Então nós vamos orar. Você vai levantar esse envelope para o céu. Se não quiser levantar para o céu, põe sobre o seu coração, como você quiser. E você pode começar a fazer a sua oração aí. Fecha seus olhos. Eu quero orar com você. Mas agora, curva a sua cabeça diante desse Santo de Israel, Jesus o Todo-Poderoso. Você pode fazer isso. Curva-se diante dele, da sua majestade. Olha para dentro do seu coração e veja o que é que Deus tem visto, o que Deus tem contemplado. Se há alguma necessidade, alguma carência, desejoso de Deus tocar especificamente, diga: Deus, meu coração está nas tuas mãos. Essa foi a oração que eu fiz hoje, quando eu estava com os elementos do pão e do cálice. Eu disse: Deus, eu quero renovar meu coração hoje diante do Senhor, porque a vida de um servo de Deus é uma vida de renovação a cada dia. Diga para Deus o que você quer. E ao colocar seu coração, começa a lembrar das suas necessidades que você tem pensado, que você vai colocar na sua lista e vai trazer logo mais. E agora me permita orar por você. Deus, em nome de Jesus, este nome poderoso, este nome tremendo, este nome que é santo, este nome que é poder de Deus. Oh Jesus de Nazaré, obrigado por abrir os nossos olhos nesta manhã, por nos mostrar que existe um inimigo específico, uma potestade específica, manipuladora, controladora, que não tem um outro desejo senão destruir tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Deus, pelo poder do nome e do sangue de Jesus, tome o nosso coração agora em tuas mãos, nossos sonhos, nossos pedidos, nossos objetivos, propósitos. Deus, em nome de Jesus, segura a nossa mão nessa hora, Senhor, e que Mamon, com toda a sua corja, não tenha poder de nos tocar, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Pai, queremos estar desamarrados nesta manhã, totalmente para o teu louvor e para a tua glória. E não há diabo do inferno, nem demônios desse mundo, que vai nos tirar o prazer de servir ao Senhor e adorar o Senhor com o que temos recebido do Senhor, inclusive
os dízimos e as ofertas que pertencem ao Senhor. Papai, teu povo vai ofertar agora, não só aqui, mas em todas as igrejas que pregam a tua palavra com seriedade. A tua igreja em gratidão vai devolver o dízimo do Senhor, as ofertas de agradecimentos pelo que o Senhor fez no mês de fevereiro, oh Deus, mas acima de tudo por aquilo que o Senhor tem sido na vida de cada um. Eu quero, Senhor, nesta manhã abençoar cada dizimista dessa igreja, cada ofertante, e aqueles que ainda não são, que possam fazê-lo, assim que começarem a entender o que é o dízimo e a oferta, mas que todos de alguma forma possam se apresentar ao Senhor, uma oferta suave na presença do Senhor. Que sempre haja fartura no teu altar, Senhor, fartura dos dízimos e das ofertas para a manutenção da tua obra. Abençoa os empregados, os desempregados, aqueles que estão na expectativa de uma porta nessa semana. Pai, eu já abençoo nesta manhã no nome de Jesus. E eu sei que o mover do Senhor já começou aqui, porque tu és Deus que fala, mas é um Deus que faz, Deus que realiza. Assim nós oramos, no nome de Jesus.